Capítulo 3. Qualquer capítulo 3, qualquer item. Capítulo 2. Né? Uai, eu cheguei a capítulo 3. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com o estudo a leitura do Evangelho, a prece e continuar onde paramos semana passada, o livro A Gênese, no item 53, a vida universal. A nossa Conceição vai ler o Evangelho e fazer a prece. Item 1, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. João, capítulo 14, item 1 a 3. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para o nosso estudo da manhã de hoje, do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e aqueles que estão também de casa nos assistindo, e ajuda-nos na compreensão das Tuas lições, das Tuas leis de amor, e que possamos compreender e praticar em nossas vidas. Por isso te pedimos, ajuda-nos, porque muito precisamos de Ti. Abençoe o Nilton, envolve ele que vai fazer o estudo, que o irmão Luiz e o Altivo possam ajudá-lo e que nós possamos sair daqui com mais conhecimento e que esse conhecimento nós possamos utilizá-lo em nossa vida diária para o nosso crescimento espiritual. Ampara-nos agora e sempre. E assim passa a palavra ao Nilton para dar iniciado os trabalhos. Então, em nome do amor, do nosso amor, acima de tudo, em nome de Deus e de Jesus, do amor que vibra nesse ambiente, do altivo, da nossa casa, iniciamos então esses estudos. Que assim seja. Vamos lá. Que o nosso professor José Jorge, o Camilo, o Flamarion, nos inspire. Que acende a luz, por favor, nesse estudo tão difícil para a gente, né? A vida universal, item 53. Essa imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles a qualificaram, ironicamente, de imortalidade viajante e não conseguiram compreender que só ela era verdadeira perante o espetáculo da criação. Entretanto, é possível fazer compreender toda a sua grandeza, eu diria quase toda a sua perfeição. Então, os mundos existem, os mundos materiais, para abrigar as almas. Para abrigar as almas. Está no item 53, a vida universal. Como ele diz aqui, que a base, essa imortalidade da alma, da qual o sistema do mundo físico é a base, era inimaginável para os homens antigos. Hoje a gente já sabe. Então, por que existem os mundos? Para que essas almas possam habitar. Como Deus está criando constantemente, Deus está dando todas as condições para que esses
os seres vivos, de modo geral, sobrevivam. Então ela dá uma base. Essa base são os planetas, são os mundos. 54. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a morada de seres que os contemplam e que descobrem sob seu véu o poder e a sabedoria daquele que os formou, é questão indiscutível para nós, mas que as almas que povoam sejam solidárias é o que importa saber. Então vamos lá. As obras de Deus, Deus não cria à toa. Então ele criou esses mundos para, como ele colocou aqui logo no início, que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e a inteligência. Aqueles que pensam, aqueles que têm inteligência. Então, os mundos são a morada para esses seres. Os mundos são as moradas para esses seres. Tudo isso aí a gente já está entendendo. Agora, o que precisa entender é que essas almas sejam solidárias. Aqui na Terra a gente já tem uma referência, que é Jesus, quando ele recomenda que amemos uns aos outros como ele nos amou. Vamos lá. 55. Com efeito, a inteligência humana tem dificuldade para considerar esses globos radiosos. Esses globos radiosos. Lê devagar, vai lá. Que cintilam no espaço, como simples massas de matéria inerte e sem vida. Custa-lhes pensar que nessas regiões distantes não haja magníficos crepúsculos e esplêndidas noites, sóis fecundos e dias plenos de luz, bem como vales e montanhas onde as múltiplas obras da natureza desenvolveram toda a sua luxuriante pompa. Custa-lhes imaginar que o espetáculo divino em que a alma pode retemperar como sua própria vida seja desprovido de existência e privado de qualquer ser pensante que possa conhecê-lo. Está apelando para a nossa inteligência. Esses globos que estão disseminados no universo, poxa, está vazio? É uma massa inócua? Está à toa lá, por acaso? A nossa razão diz que não. A nossa razão diz que não. Tem uma importância. E a revelação dos Espíritos é que lá tem humanidades, como tem aqui na Terra. Espíritos criados por Deus como nós, irmãos nossos, em todos esses globos espalhados pelo universo. A própria razão diz isso. Hoje, com o desenvolvimento de tecnologias como esses telescópicos, não sei dizer se é eletrônico ou como é que se chama. Sei que o telescópio para a gente você tem que estar aqui, pegar e olhar, né? O telescópio está em órbita, no espaço. De lá ele está vasculhando o universo. E já foram descobertas bilhões de algumas galáxias. São bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de planetas. Só tem vida na Terra? Não é lógico que Deus criou isso aí para recriar, só para a gente de noite olhar para ver estrela. E a gente vê uma pequenina parte, né? O que está lá, o japonês vê outra. A gente vê uma pequenina parte. Só para a gente ficar olhando para o céu. E quem olha para o céu, né? Que a maioria hoje só anda para o celular, que é abaixado com a cabeça. Não sabe nem que tem estrela no céu. Não é lógico isso. Tem a vida, é o que ele está dizendo. Continua. 5:6. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação é necessário acrescentar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade
dos mundos e os laços de uma fraternidade ainda não apreciada de vossa parte foram dados a esses mundos. Se esses astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências e não são de forma alguma por seres desconhecidos um dos outros, mas por seres marcados na fronte pelo mesmo destino, que devem se encontrar momentaneamente, segundo suas funções de vida, e se reencontrar de acordo com as suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Agora vocês vejam, nós estamos aprendendo aqui, nós já aprendemos, que os mundos, eles são mais adiantados ou mais atrasados do que a Terra. Tá? A Terra é um planeta onde o mal prepondera. Os cientistas estão descobrindo aí, fazendo descoberta de outros mundos, pesquisando. Certamente a NASA, como outras instituições dedicadas à astronomia, já sabem que existe vida em outros mundos. Agora você vê ainda nisso tudo, nessas descobertas todas, ainda uma corrida bélica. Interessante isso, né? Uma corrida bélica. E quer chegar na frente, um país quer chegar na frente do outro na descoberta, quer conquistar um outro mundo, quer habitar outros mundos. Pode ser que não tenha mais condições de vida na Terra. Enfim, ainda olha como é que é a cabeça humana. No fundo, é uma ciência, mas que por trás disso é uma corrida bélica. Estados Unidos, Rússia, China, essas grandes nações, grandes pesquisadores. Mas laboratórios astronômicos não são apenas esses países. O Vaticano tem um grande laboratório astronômico. Vocês sabiam? Tem padres astrônomos pesquisando o universo, pesquisando vida. No fundo, não. Eu ia dizer no fundo, eles já sabem que existe vida em outro mundo. Mas como nós somos ainda seres belicosos, seres espíritos imperfeitos, atrasados, ainda não chegou o momento de uma integração com mundos melhores. Se tem vida superior em Júpiter, por exemplo, então vamos partir de uma hipótese que tenha vida superior à da Terra em Júpiter, em Marte. Os espíritos dizem que do sistema solar a Terra é um dos mais atrasados. Então, os espíritos que habitam esses mundos, o conhecimento tecnológico deles é bem mais avançado do que o nosso, certo? Vide o que chamamos de OVNIs, ou objetos voadores não identificados, né? Os discos voador. Eles se deslocam com uma rapidez incrível. Uma rapidez incrível. Tecnologia desconhecida dos homens. Enfim, eles têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Logo, eles sabem da vida na Terra. E eles sabem da condição de vida na Terra. Correto? Um raciocínio lógico. Eu quero que vocês pensem junto comigo aqui. Me ajudem a raciocinar. Se são mundos mais adiantados, estão mais adiantados moralmente e intelectualmente. Eu não vou falar de mundo primitivo. O mundo primitivo, os seres que estão ali, eles, estão na época já ainda desenvolvendo fogo, não estão nem pensando nisso. Mas mundos mais adiantados têm tecnologia, têm muito mais avançada do que a nossa, então eles já sabem
Quando eles olham para a Terra, eles dizem assim, pô, essa humanidade aí está bem atrasada, esse povo gosta de guerra, esse povo gosta de briga, de confusão. Ainda não é a hora da gente se fazer presente, ainda não é o momento. Esse momento vai chegar. Quando? Eu não sei. Eu tenho dúvida que isso vai acontecer? Nenhuma. No momento certo, eles é que vão deixar se revelar. Não vai ser o homem que vai descobrir, tem vida ali. Eles é que vão dizer, nós estamos aqui e vamos ajudar a humanidade. E outra coisa. O depósito de bombas, de ogivas nucleares no mundo, destrói a Terra não sei quantas vezes, não sei quantas mil vezes. Então você vê aí dirigentes de nações, de grandes nações, os caras são loucos para ordenar a explosão de uma bomba daquela, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Eles viram ali a destruição, acaba com o planeta. Então esses seres, eu estou aqui elucubrando, tá? Quem está nos ouvindo, eu estou aqui pensando, aqui elucubrando. Eu não estou lendo o que está escrito aqui, não foi Kardec que escreveu isso. Eu estou deduzindo disso que a gente leu. Estou deduzindo. Se existem moradas diferentes, existem humanidades diferentes, existem humanidades mais adiantadas e mais atrasadas. Se nós já estamos mandando sonda a Marte, se a gente já está mandando a Lua, já está várias vezes, né, indo à Lua, esses seres mais adiantados já vieram à Terra, já sabem, mandam observadores para cá. Eles sabem. E se eles são mais adiantados moralmente, eles sabem da necessidade da transformação moral nossa. Isso que a gente está estudando aqui, eles já conhecem. E eles vão, e como disse Kardec, existe uma solidariedade entre os mundos. Assim como deve existir uma solidariedade entre as nações, aqui a gente não conseguiu ainda sequer uma solidariedade entre as nações. Uns pensam de uma forma, outros de outra forma. Uns têm uma forma de governo, outros uma outra forma de governo. As duas formas de governo não se juntam, não se coadunam, são pensamentos contrários uns dos outros. Se a gente não consegue se entender aqui, como que nós vamos nos entender com um outro planeta? Se a gente não consegue se entender ainda dentro das religiões, e eu não vou dizer religiões diferentes da nossa, nós os cristãos, como nós somos estranhos, esquisitos, ainda brigamos, eu ainda quero dizer que a minha religião é melhor do que a do outro. Eu ainda quero atacar a religião do outro, ou falar mal da religião do outro. Cristãos, se nós cristãos já fizemos guerras contra irmãos cristãos, Deus vai permitir que a gente tenha acesso a esses mundos de elevação? Um homem vai querer mandar bomba atômica para lá, ou tirar proveito. Vai querer saber se tem ouro lá, se tem diamante, né? Vai ver o que ele tem lá para fazer aqui um avião que... Enfim, sei lá, ele só pensa em guerra. O homem ainda é belicoso. A lei de Deus é perfeita e Deus é sábio. Quando nós lemos hoje aqui no Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Espíritos está aqui na minha mão, vamos relembrar, olha como é que as ideias vão se fechando, Conceição. Ele diz aqui que tem coisas, ele diz aqui, a pergunta que a gente viu hoje aqui. O homem, pergunta 18 do Livro dos Espíritos, o homem desvendará um dia os mistérios das coisas que lhes são ocultas? Ele responde, o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas são necessárias faculdades que ele ainda não possui. É possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo.
O homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, porém ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Então há limites para o homem, há limites na ciência, em tudo. Tem coisas que o homem não pode ainda ter acesso, porque ele não tem condições morais para isso. Porque ele vai ter acesso a uma tecnologia, a uma ciência, que pela sua inferioridade moral, ele vai querer dominar o seu vizinho. Aqui da Gênesis? Então vamos lá, 58. Não li a 57, não. Então lê 57. Através de que estranha aberração se acreditou que se deveria negar às vastas regiões do espaço a imortalidade, quando a encerravam em um limite inadmissível e em uma dualidade absoluta, o verdadeiro sistema do mundo deveria, então, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? Esta se transviará tanto que sua base se colocará sobre a metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se estabelecerá triunfante sobre as ruínas da antiga, porque sua base se está erguido vitoriosa sobre os antigos erros. Então, isso tudinho que a gente estava falando, né, ele faz umas perguntas aqui. Vou ler de novo devagar. Através de que estranha aberração se acreditou que se deveria negar às vastas regiões do espaço a imortalidade, quando a encerravam em um limite inadmissível, em uma dualidade absoluta? O que ele quis dizer? Como é que pôde um homem admitir que esse espaço imenso que existe no nosso universo, você quando morresse, o espírito ia para dois lugares, essa dualidade, ou o céu ou o inferno. Um lugar tão restrito. Como é que pôde o homem fazer isso aqui? E ele pergunta de novo, o verdadeiro sistema do mundo deveria então preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência preceder a teologia? O que é teologia? Tel, Deus. Estudo de Deus, teologia. Então, já que a teologia colocou essa dualidade, a ciência deveria vir antes da teologia, para o homem não entrar nessa de céu, de inferno, e achar que a Terra é o centro do universo? Ele faz uma terceira pergunta. Esta se transviará tanto que sua base se colocará sobre a metafísica? Quer dizer, a teologia vai se transviar tanto que a base da teologia será metafísica. O que é metafísica? Meta, além da física, além do que a gente conhece. Aí dá a resposta é fácil. E nos mostra que a nova filosofia, que nova filosofia é essa? É a doutrina espírita. Que a nova filosofia se estabelecerá triunfante sobre as ruínas antigas. A resposta é fácil. A doutrina espírita vai sobrepujar tudo isso. A doutrina espírita fala das muitas moradas da casa do Pai. A doutrina espírita fala que não existe inferno, que não existe céu. A doutrina fala dessa pluralidade dos mundos habitados, eles são habitados. Então ela está sendo colocada sobre uma base firme. Ele está dando a resposta aí. A doutrina espírita, ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Porque a consequência doutrinária é toda moral. É uma doutrina eminentemente educativa. Então é porque a sua base se terá erguido vitoriosa
sobre os antigos erros, os erros do cristianismo, os erros do judaísmo. A doutrina espírita veio para se sobrepor, né, vitoriosas a esses erros. Vocês estão me entendendo? Aí ele vai continuar aqui com a ciência, na 58. Ó. A inteligência humana elevou suas poderosas concepções acima dos limites do espaço e do tempo. Ela penetrou no domínio inacessível das antigas eras, explorou os mistérios dos céus insondáveis, explicou o enigma da criação. Sob os olhares da ciência, o mundo exterior desenvolveu seu esplêndido panorama, a sua magnífica opulência, e os estudos do homem o conduziram ao conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças que o sustentam. E se não lhe foi dado observar frente a frente a causa primária, pelo menos chegou à noção matemática da série de causas secundárias. Então, o homem, com a sua inteligência, ele vem desvendando muitos mistérios da natureza. E, dentro dessa natureza, a natureza cósmica, né, através da invenção desses equipamentos, desses telescópios, como o Hubble, o Mr. James, que é mais recente. E ele vem encontrando aí expressão de leis que regem o universo. E ele continua, neste último século principalmente, o método experimental, o único que é verdadeiramente científico, foi colocado em prática nas ciências naturais. E com sua ajuda, o homem se despojou sucessivamente dos preconceitos da antiga escola e das teorias especulativas para se restringir ao campo da observação e cultivá-lo com atenção e inteligência. Então ele está falando aqui, ó, desses equipamentos modernos que vêm devassando o universo. Sim, a ciência do homem é sólida e fecunda, digna de nossas homenagens por seu passado difícil e longamente experimentado, digna de nossas simpatias pelo seu futuro, pleno de descobertas úteis e proveitosas. Porquanto, doravante, a natureza é um livro acessível às pesquisas dos homens do homem estudioso, um mundo aberto às investigações do pensador, uma região brilhante que o espírito humano já visitou e pela qual ele pode avançar arrojadamente, tendo em mãos como bússola a sua experiência. Então o homem vem avançando nessas pesquisas, ele vem descobrindo e ele vai chegar à conclusão que existe humanidade em todos os globos espalhados no universo. Ele vem cada vez mais, isso aí é nítido ao avanço da ciência, da tecnologia. Continua aí no número 59. Um velho amigo de minha vida terrestre disse-me recentemente que uma peregrinação nos havia reconduzido à Terra e nós, de novo, estudávamos moralmente este mundo. Meu companheiro acrescentou que o homem, atualmente, está familiarizado com as leis as mais abstratas da mecânica, da física e da química, que as aplicações à indústria não são menos notáveis que as deduções da ciência pura e que toda criação sabiamente estudada pelo homem parece ser, daqui em diante, seu real tributo. E como nós prosseguimos nossa marcha fora deste mundo, eu lhe respondi nestes termos. Ele vai responder ao amigo dele, que é o Camille Flammarion. Ele está se referindo aqui ao Camille Flammarion, que era um astrônomo,
Então, ele está falando do desenvolvimento da Terra. Olha só, um velho amigo da minha vida terrestre disse-me recentemente que uma peregrinação nos havia reconduzido à Terra e de novo estudávamos moralmente esse mundo. Então as questões são essas, são questões morais. A importância desses mundos, da descoberta da vida em outros planetas, são as consequências morais que nós traremos para a Terra. Olha aí uma humanidade ajudando a outra. Eu estou deduzindo isso aqui, tá? Eu estou deduzindo. Quando nós vermos como eles vivem, como uma humanidade em Júpiter vive em harmonia, onde vige o amor, e toda a tecnologia usada é para o bem-estar social e para o bem-estar até de mundos como o nosso, que eles poderão nos ajudar. Olha o avanço que a Terra não vai ter. Olha o avanço moral. E até mesmo, de acordo com a análise feita, de acordo com a permissão de Deus, avanços tecnológicos que nós vamos receber aqui. Você receber tecnologias mais avançadas para o bem-estar dos seres que habitam aqui a Terra. É de uma beleza, eu estou, volto a dizer, deduzindo. Nós estamos raciocinando. Doutrina espírita é para quem gosta de pensar, raciocinar. Não vem nada pronto. Deus dá isso, tá. Não, Deus nos dá os meios da gente pesquisar, da gente descobrir, da gente avançar. Ele te dá o terreno e te dá a enxada. Se você capinar o terreno e plantar, você vai ter colheita. Quantos têm um terreno cheio de mato? Então, nos dá condições, só depende de nós. O que a humanidade carece no momento, isso é óbvio, o que a nossa humanidade carece é das questões morais. A humanidade carece de Deus. Falta Deus no coração do homem. Quando Deus penetrar no coração da humanidade, a Terra vai dar um salto quântico no seu avanço tecnológico e moral. O tecnológico está indo. Mas imagina quando o homem tiver a certeza, a medicina tiver a certeza de que o homem, ele é composto de, além do corpo físico, um corpo espiritual. E que o fenômeno da morte só atinge o corpo material. Quando você for o médico, ele vai ter uma visão holística sobre você. Ele vai te ver como alma, como espírito imortal, que tem um corpo espiritual e que tem um corpo físico. Então ele vai ter que tratar esse conjunto. Ele vai ter que olhar para o ser como um ser complexo. E não como é olhado hoje, apenas um corpo físico, um ser material, que você vai manter a vida e quando acabar a vida, acabou tudo. Uma tecnologia que a gente já tem hoje avançada e que muita gente não tem acesso, porque ela é cara. Você vê os planos de saúde. A gente precisa de um plano de saúde. Mas quanto interesse material? Quanto? Tal doença não pode, tal doença não pode. Por quê? Eles visam o lucro, dinheiro. Se você tem, tudo bem. Se você não tem, tudo bem também. Você vai morrer. Não é assim? Olha aí o atraso moral. Educação para todos. Saúde para todos. Está aí. Que acesso a maioria da população tem? Um vai ali, no hospital público, outros vão em hospitais melhores. Uns têm uma escola pública, que a gente vê do jeito que está hoje, outros têm acesso a uma escola melhor.
Então ainda, tudo isso visa o lucro, o interesse pessoal, o interesse, e não a educação do povo, a saúde do povo, de uma nação. É a questão moral sendo sobrepujada pelas questões do interesse material. Mas vamos lá, vamos continuar. Item 60. Frágil átomo perdido num ponto imperceptível do infinito, o homem acreditou alcançar com seu olhar o espaço universal, quando, muito mal, podia contemplar a região que habitava. Ele acreditou estudar as leis de toda a natureza, quando suas apreciações tinham atingido apenas as forças em ação a seu redor. Ele acreditou determinar a grandeza do céu quando se consumia na determinação de um grão de poeira. O campo de suas observações é tão exíguo que o espírito tem dificuldade para encontrar um fato perdido de vista. O céu e a terra do homem são tão pequenos que a alma, em seu voo, não tem tempo de estender suas asas antes de chegar aos últimos lugares acessíveis à observação. O universo incomensurável nos rodeia em todas as partes, ostentando riquezas desconhecidas além dos céus, pondo em ação forças inapreciadas, desenvolvendo modos de exigência inconcebíveis para nós e propagando ao infinito o esplendor e a vida. E o Ciron miserável, Ciron é um termo francês que ou são, e o Ciron, miserável ácaro, privado de asas e de inteligência, cuja triste existência se consome sobre a folha que deu nascimento, pretendia, porque caminhava alguns passos naquela folha agitada pelo vento, ter o direito de falar sobre a árvore imensa a que ela pertencia, a árvore da qual ele apenas percebeu a sombra. Loucamente ele imaginava poder discorrer sobre a floresta de onde sua árvore faz parte e discutir sabiamente e sobre a natureza dos vegetais que nela se desenvolvem, dos seres que a habitam, do sol longínquo cujos raios ali descem algumas vezes para levar ao movimento e à vida. Então vamos lá. O Ciron é um termo francês, o mesmo que ouçam. Ácaros, cirus, uma espécie de ácaro que vive em matérias alimentares. Ele está fazendo uma analogia com o homem. Esse ácaro que está numa folha é o mesmo o que o homem quer falar do universo, é o mesmo que o ácaro que está numa folha de uma árvore querer falar da árvore. Ele está apenas numa folha. E mais, ele consegue ver o sol no céu, ele quer definir o sol. E se tem árvores à frente, ele quer falar da floresta. O homem está para o conhecimento do universo, assim como o ácaro está para o conhecimento da árvore e das florestas, inclusive do sol. Olha o quanto nós estamos distantes. Aí você chega para o indivíduo, o orgulho dele diz assim: você sabe com quem você está falando? Se o planeta Terra é poeira cósmica, desse Carl Sagan, tem umas fotografias do universo muito interessantes, e aquele monte de luzes são galáxias, uma fotografia do Hubble, e ele diz assim, que a quantidade de grãos de areia que existe nos litorais da Terra
é menor do que a quantidade de mundos espalhados no universo. Vamos de novo, tem mais mundo espalhado no universo do que grão de areia numa praia, o que é a Terra em relação ao universo? E o que sou eu em relação a tudo isso? Não sou nada. Para quê? Por que o orgulho? Por que eu querer ser mais do que o outro? Por que eu querer ser superior ao outro? Se o que vai me levar ao conhecimento é a humildade, é a simplicidade. Estão me entendendo? O que nós precisamos ainda alcançar? Muito bem. E ele termina aqui, a gente vai terminar, porque já deu aí, vai dar 1 hora. Eu queria estudar considerações morais. Vamos ver se dá. Em verdade, o homem seria estranhamente pretensioso ao querer avaliar a grandeza infinita ao pé de sua pequenez infinita. Olha aí. Nós estamos igual o ácaro para a árvore. Ele também deve estar bem compenetrado de que, se os áridos trabalhos dos séculos passados de proporcionar o primeiro conhecimento das coisas, se o progresso do espírito o colocou à entrada do saber, ele nada mais fez que soletrar a primeira página do livro. Ele é como a criança suscetível de se enganar a cada palavra, e longe de pretender interpretar a obra doutoralmente, deve contentar-se em estudá-la com humildade, página por página, linha por linha. Felizes ainda aqueles que podem fazê-lo. Sem humildade você não vai a lugar nenhum. Sem humildade você não faz nada. Olha, faltam na verdade ali 10 minutos, né? Normalmente eu termino antes porque é um estudo cansativo. Mas hoje esse estudo ficou muito brilhante, né? Muito bonito. Vocês estão entendendo o raciocínio, não estão? E para a gente concluir, ele vai falar aqui das questões morais, que nós já falamos. Então, mas só no máximo aí, mais uns 5 minutinhos a gente faz a prece, porque essas consequências morais, elas são rápidas da gente entender. 61. Vós nos seguintes em nossas excursões celestes e visitaste conosco as imensidões, regiões do espaço. Então, a gente que está seguindo todo esse conteúdo, a gente que está vendo a nossa pequenez diante do espaço, ó, olha quanta coisa a gente já estudou, quanta coisa. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, o deserto no espaço, a eterna sucessão dos mundos. Olha quanta coisa, vida no espaço. A gente vem estudando isso aqui durante aulas seguidas. A gente está vendo a nossa pequenez diante de tudo isso, não é? Sob o nosso olhar, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, e as galáxias às galáxias. Quer dizer, nasce sol todos os dias, morrem sóis, morrem galáxias, nascem galáxias, porque toda matéria é perecível, ela se transforma. Diante de tudo isso, vamos, o esplêndido panorama da harmonia do cosmos desenrolou-se diante dos nossos passos, e antegozamos a ideia do infinito, que só poderemos compreender em toda sua extensão, segundo a nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do espaço desvendaram seu enigma até aqui indecifrável, e nós fazemos ao menos uma ideia da universalidade das coisas. É importante agora parar e refletir. É belo, sem dúvida, ter reconhecido a insignificância da Terra, aquilo que a gente viu.
e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos, porque é um planeta dos mais atrasados. É belo ter reprimido a presunção humana, o orgulho. Sabe com quem você está falando? Sabe quem sou eu? Que nos é tão cara e nos humilharmos ante a grandeza absoluta, mas será mais belo ainda interpretar o espetáculo de que fomos testemunhas sob o aspecto moral. Eu quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nas diversas partes do vasto universo. Então, diante dessa grandeza toda, a pequenez da terra, a minha pequenez, nós vamos falar sobre isso. Aí ele continua, habituados. Como estamos a julgar as coisas pela nossa pobre e pequena morada, imaginamos que a natureza só pôde ou só teve de agir em outros mundos segundo as regras que conhecemos aqui na Terra. Ora, é precisamente nisso que é necessário modificar o nosso julgamento. Observai, por um instante, uma região qualquer do vosso mundo e uma das obras da natureza. Não reconhecereis ali o sinal característico de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Não vedes na asa de um passarinho das Canárias ou na pétala de um botão de rosa entreaberto a prodigiosa fecundidade dessa bela natureza? Como ela é diferente? Vamos pegar a vida lá no Polo Norte, que diversidade, o que a gente sabe daquilo? Como que a gente vai querer saber do universo? Que os vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que deixam a violeta dos campos, mergulhem nas profundezas dos oceanos, em tudo e por toda parte lereis esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una na sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Ela brinca com um sol, como brinca com uma gota d'água. Ela povoa de seres vivos um mundo imenso, com a mesma facilidade com que faz abrir-se o ovo posto pela borboleta no outono. A diversidade da natureza na nossa terra. Imagine a diversidade no cosmos, no espaço, nos mundos que rodopiam sobre nossas cabeças. Ora, se tal é a variedade que a natureza pôde nos descrever em todos os lugares deste pequeno mundo, tão acanhado, tão limitado, quanto mais deveis aumentar essa atuação, considerando-se a perspectiva dos vastos mundos. Quão mais deveis desenvolvê-la e nela reconhecer o grande alcance aplicando a esses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, atestam a sua inapreciável perfeição. Está entendendo o que ele está dizendo? Vocês estão entendendo? Se na Terra, esse planeta tão pequeno, tão obscuro, na imensidão do espaço, a natureza nos dá uma grande variedade de diversidades, o que o Sol não faz. Aqui Kardec foi poeta, né? Poético. Imagine o que Deus não faz em outros mundos, o que a natureza não faz diante dessa imensidade de planetas. Ou de galáxias, vamos dizer galáxias, que fica menor o número para a gente. A nossa galáxia tem 400 bilhões de planetas. Vocês já acham que a vida só está aqui? Não é racional. Não é. Tem um mineirinho que nunca veio à praia. Quando vem aqui no Rio de Janeiro, a primeira coisa que ele faz é ver se a água está salgada. Né? Se ele nunca tivesse vindo, ele não saberia. Dizem que é salgada. Ele vem aqui. Agora, como é que o peixe pode viver debaixo d'água? Como é que o peixe não morre com aquela água salgada? E ele bebe aquela água?
Olha só. Porque ele só conhece o peixe do rio, da lagoa. A diversidade, quando a gente olha o mar imenso aqui na terra, de vida que existe debaixo do mar, debaixo das águas, nas próprias águas. Está vendo a diversidade de vida que a natureza não faz? Imagine o universo. Para concluir, vai, Conceição. Onde é que você parou? Assim não imagineis. Assim não imagineis sistemas planetários semelhantes ao vosso em torno de cada um dos sóis do espaço. Não imagineis nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos da natureza que se apresentam ao redor de vós, mas pensai que assim como nenhum rosto se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano. Da mesma forma, uma diversidade prodigiosa e imaginável foi espalhada nas moradas etéreas que flutuam no seio dos espaços. Vocês... Do fato Espera aí, de só um que... instante. Não tem um rosto igual ao outro aqui na Terra. Nós somos diferentes. Olha o que fez a natureza. Não tem uma impressão digital igual a outra. Dos bilhões de seres que vivem no planeta. Se aqui na Terra há essa diversidade, novamente o raciocínio de Kardec, se aqui ninguém é igual a ninguém, no mundo ninguém é igual a ninguém, e são bilhões de pessoas, a população da Terra está em torno de 8 bilhões de seres encarnados. Ninguém é igual a ninguém. Imagine a diversidade do espaço. É para a gente pensar um pouquinho, repensar na vida. O que estamos fazendo no palco da vida? O que eu estou fazendo aqui? E termina o último parágrafo desse ponto. Do fato de que a vossa natureza animada começa no zoófito, zoo, animal, né? No pequenino animal, e termina no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre e de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem suceder nesta vida os fenômenos que dela fazem parte, não deveis concluir que milhões de mundos que flutuam no espaço sejam semelhantes a este aqui. Longe disso, eles diferem segundo as diversas condições que lhes foram atribuídas e de acordo com os seus respectivos papéis no palco do mundo. São as diferentes pedrarias de um imenso mosaico, são as variadas flores de um admirável jardim. Quanta beleza nessas palavras, né? Poética de Allan Kardec. Então, uma diversidade imensa. Cada mundo é cada mundo, de acordo com a sua natureza íntima. É uma variedade infinita de mundos e de natureza. Tudo sob os olhos de Deus. Se podemos dizer que Deus tem olhos, né? Isso é uma linguagem figurada. Tudo mergulhado no hálito divino. Tudo mergulhado no pensamento de Deus. E nós, mergulhados nesse pensamento divino, fechamos os nossos olhos para louvar o Criador, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa infinita pequenez e a necessidade de sermos humildes, de sermos simples, pequeninos diante do Criador e agradecer pela vida, por vivermos, agradecer por sabermos que um dia desfraldaremos as páginas desse imenso livro que é o universo. Começamos já na introdução desse grande livro
Graças ao Pai que nos criou perfectíveis, para que um dia sejamos perfeitos como Jesus e tenhamos acesso à criação, ao Criador, acesso à divindade. Obrigado por tudo, Senhor. Ajuda-nos, faz-nos pensar sempre que o orgulho subia à nossa mente, o quão somos pequenos. Ajuda-nos a nos lembrar o que somos diante do universo, para sabermos calar diante de uma agressão, diante de um tolo que fale mais alto. Ajuda-nos, Senhor. Cuide de nós. Cuide da nossa terra, pequenino planeta que nos destes como morada. Cuide de nós, de nossas vidas, de nosso coração, de nosso pensamento. Que Deus abençoe-nos, que Deus abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, os que nos ouvem à distância. Que Deus abençoe a nossa casa de amor, que Deus abençoe o nosso esforço. Bendito e louvado seja o Criador. Bendito e louvado seja Jesus Cristo, o nosso mestre e amigo de todas as horas. Bendito seja Allan Kardec, bendito seja Leon Denis, benditos sejam todos que contribuem para o nosso crescimento moral e intelectual. Bendita seja esta casa de amor. Em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome desses espíritos citados aqui, do nosso patrono, o José Jorge, o Camille Flammarion, Kardec, em nome do amor, pois tudo foi criado por amor. Estamos aprendendo a entender esse amor divino. Em nome do nosso amor, Lourdinha, nós pedimos a devida permissão a Deus e a Jesus para encerrarmos os estudos desta manhã. Que assim seja.